Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Anderson Nogueira, que vos fala aqui da Tijuca, com alegria, com louvores, com uma palavra no coração. A palavra diz que o homem bom do coração tira o seu bom tesouro para abençoar a igreja de Jesus. Temos aí uma hora pela frente para podermos tecer assuntos importantes e antes a oração. Nós cremos que a igreja precisa caminhar com as pernas da oração e da palavra, oração e palavra, e assim podermos estar em linha com a vontade de Deus. Os primeiros apóstolos da igreja do primeiro século da era cristã, eles se dedicavam exclusivamente à oração e ao ministério da palavra, e nós não fugiremos dessas responsabilidades, desses compromissos que são arautos para o evangelho correr, sim, certamente, para estar diante das pessoas, para estar de pé diante das pessoas, requer que antes estejamos de joelhos diante do Pai. É assim que a coisa funciona e é assim que nós instruímos ao povo amado de Deus para praticar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória do Senhor. Estou aqui, como falei, na Tijuca, na rua General Roca 340, próximo da Praça de São Spena, onde no domingo estaremos reunidos com a graça de Deus, o Senhor permitindo, às 9h20, para aí sim o culto completo, culto presencial, com a amada igreja do Senhor, louvando, adorando, bendizendo, glorificando, numa manhã excepcional de alegria, de louvores, de adoração, para a glória do Senhor. Muito feliz em ver cada um dos amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já agradecer a Deus por algumas vitórias, para a glória do Senhor. Semana passada agradecemos pelo Caio, pela sua saúde, sua recuperação, nenenzinho Caio Mendes, o membro mais novo da igreja, hein? Eu creio nisso, para a glória do Senhor, ovelhinha amada do Senhor. Hoje eu quero agradecer com os amados irmãos por 3 bênçãos na vida dos amados. Primeiro, o irmão Roberto, que nós estávamos aqui semana após semana orando pela vida dele em relação a um tratamento de câncer na garganta, e para a glória do Senhor ele recebeu alta médica, está em casa, está bem, em nome de Jesus, e assim declaramos curado pelas chagas de Cristo Jesus. A nossa amada irmã Mônica Emer testemunhou essa bênção maravilhosa e nós muito nos alegramos em Cristo Jesus. A irmã Socorro também testemunha, primeiramente sobre o Alexandre, que nós oramos aí esses dias, está curado também, graças a Deus, minha amada, louvado seja o Senhor por essa vitória na vida dele. E o Carlos Espedo, abençoado, seu esposo, teve um livramento, ele foi atropelado e poderia ter sido muito grave, mas chegou aí para o hospital, na sala vermelha, mas olha, Deus operou ali, Deus cuidou desse amado irmão que já está num processo de pós-Covid, já com uma idade que requer todos os cuidados, na verdade, e foi atropelado, mas graças a Deus já está bem, já está em casa, já está com a saúde aí, não teve sequela nenhuma, graças ao Senhor Jesus Cristo. Então, amado Espedo, um abraço da igreja, tá bem? Parabéns, louvado seja o Senhor por essa vitória, aí esse livramento na sua vida. Queremos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Agora, amados, razões para orar, atenção, são 7h36, já vou passar aqui os nomes para orar nesta semana, e vamos logo ao pleito, vamos logo à batalha, porque eu creio que Deus tem respostas
as orações. Deus tem vitórias nesta noite, em nome do Senhor. Além destas que já estamos aqui testemunhando, Roberto, Alexandre, o Pedro e o Caio, mais vitórias virão. Receba aí na sua vida, em nome de Jesus. Primeiramente, nossa amada pastora Deise. Pastora passou uma semana aí dificílima, provavelmente uma infecção alimentar, uma semana toda difícil, com mal-estar, dores no abdômen, desinteria, vômitos, e uma semana complicada. Domingo passado eu fui à casa da nossa amada pastora, levei alguns suprimentos, muito amor, muito carinho, e graças a Deus a nossa pastora está se recuperando. Graças a Deus está se recuperando. Já podemos dar aí um testemunho também para a glória do Senhor, comparado como estava aí essa semana. Ela está hoje bem disposta, já bem diferente do que passou a semana. Então já é um testemunho, em nome de Jesus. Mas em nome do Senhor, vamos continuar orando para que esteja 100% curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar também pelo nosso amado presbítero Valdécio de Almeida Júnior. Está com a garganta dando sinais de inflamação. Em nome de Jesus, presbítero, essa garganta não quer inflamar, não quer. O amado colocou na mensagem que a garganta está querendo inflamar. Não, amado, está repreendido. Irmã Socorro, escreve aí, amada, está repreendido. Essa garganta não está querendo inflamar. Ela deu sinais de uma possível inflamação, mas em nome de Jesus declaramos a sua cura, amado, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Oremos também pela dona Terezinha Delesporte, com crise de labirintite, hein? Crise de labirintite. Vamos orar pela dona Terezinha, que essa crise aí passe logo logo, esteja sarada. A irmã Vera Melo Araújo está internada em situação muito grave. Meus amados, inspira todo cuidado, inspira toda oração, tá bem? Vamos colocar diante do Senhor aí a dona Vera Melo, internada com situação grave. A Lúcia Helena de Oliveira, uma menina de 14 anos, está em coma depois de um aneurisma e um infarto. Gente, que coisa! 14 anos de idade com aneurisma e infarto. O que é isso que tem causado em nossas crianças? O que é isso? Da onde está vindo isso? Está repreendido em nome de Jesus. Declaramos saúde na sua vida, em nome de Jesus. O Juan fez uma cirurgia, está internado com a barriga inchada. Vamos ter notícias aí da dona Georgina, se ele ainda está entubado ou não. Queremos ter notícias, mas desde já declaramos a sua saúde, Juan. Receba aí esta oração para a glória do Senhor. E ainda a Simone Figueiredo. Olha, muitos nomes esta noite, novos, fora toda a lista que nós oramos sempre. Então a Simone Figueiredo com dor de garganta e febre intermitente já há 15 dias. Vamos orar pela Simone, essa febre, essa dor, essa mentira caia por terra para a glória do Senhor. Ela foi ao médico, parece que hoje ou ontem, para ter a maior precisão sobre os sintomas, sobre o que está acontecendo e o tratamento, em nome de Jesus. Então esta é a nossa lista. Nós separamos aqui tudo por nome, doenças gerais, questões de câncer, questões gerais, aqui embaixo, tá bem? Aqui em cima, testemunhos. E lá no final, no rodapé, não pode faltar oração pelo nosso ministério, que portas se abram e nosso ministério cresça sobremaneira, orando sempre pelo crescimento da igreja. Não deixe jamais de orar pelo crescimento da igreja. Nós tivemos mês passado uma grande vitória
depois de 20 anos orando pelo nosso ministério, pela compra de um local próprio, a igreja recebeu uma doação para a glória do Senhor e adquirimos um imóvel na Francisco Cruz Nunes, no centro de Itaipu, uma área muito bem localizada, de frente para a rua, ao lado de um mercado, uma circulação grande de pessoas. Então, uma grande vitória, um marco divisor de águas para o nosso ministério. Pai amado, Senhor eterno, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus vivo, Deus verdadeiro, nós cremos que Tu atendes a oração do Seu povo, Pai. Tu mesmo estabeleceste a oração como um veículo para a comunicação contigo. Tu disse: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo o que pede recebe, ao que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. E ainda disseste: olha, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito, ou coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Senhor, nesta hora, nós estamos em petição e intercessão pela vida uns dos outros, porque nós sabemos o valor que há na intercessão, o valor que há para a oração. Nós sabemos, Pai, que há poder na vida daquele que responde à oração. Tu és o Todo-Poderoso. Então, que nesta hora, cada vida, cada nome citado durante a live, cada nome que está agora, mesmo os que não foram citados, estão na lista, e os que estão agora nas mentes e corações dos seus filhos amados e nos lábios também. Cada nome, cada família, cada pessoa, cada questão, cada situação, cada empresa, igreja, causas na justiça, trabalhos. Pai, são muitas situações que são apresentadas. Esteja sendo posto agora tudo diante do Senhor, porque diante do teu trono, a palavra diz que há socorro bem presente para as ocasiões oportunas. A ocasião oportuna, Pai, lá na Tua palavra, no original, é o tempo oportuno, é o kairos, é o tempo oportuno de Deus. A nós cabe nos orar, a nós nos cabe pedir, buscar, a nós nos cabe perseverar em oração. Tu disseste, na oração, sede perseverantes, não esmoreça na oração. Então a nós, Senhor, nos cabe manter as orações em dia, como Ana, aquela mulher de coração aflito, Pai, que estava lá orando, e diz que o sacerdote Eli, quando viu aquela mulher balbuciando palavras e falando, ele pensou que ela estivesse bêbada, e tratou-a como uma filha de Belial, tratou-a como uma mundana, uma mulher qualquer. Mas aquela mulher, Senhor, ainda que desentendida pelos homens, diante de Ti ela estava muito bem entendida. Diante de Ti, Pai, Tu conhecias bem o coração daquela mulher. Ela estava aflita, ela estava derramando seu coração ante o Teu trono de graça. Ela estava derramando a sua alma e suas lágrimas, regando as sementes com as lágrimas, porque ela sabia que havia um kairos de Deus. Ela sabia que havia um tempo de Deus agir. Ela sabia em quem ela acreditava. Por isso aquela mulher estava de joelhos perante Deus. Por isso aquela mulher estava perante o Iavé, o Adonai, Hashem Adonai, o Todo-Poderoso, o Elohim, Deus soberano, o Jeová Rafá, o que cura, o Jeová Jiré, que dá a provisão, o Emanuel, que está presente. Sim, o Eu Sou, que disse a Moisés, o Eu Sou,
que do hebraico significa eu serei aquilo que tiver que ser. Ou seja, Pai, é impossível esgotar a definição de quem Tu és. É impossível esgotar a grandeza de Deus. É impossível, Senhor, é impossível. Por isso lá em Gênesis diz que Tu habitavas na escuridão. Em Gênesis, o que significa? Isso significa que Tu és misterioso, Pai. É impossível colocar o nome de Deus, a Tua glória, dentro de uma caixinha humana, dentro de uma caixinha do nosso pensamento, e dizer, olha, Deus é só isso. É impossível. Tu estás além da nossa compreensão, tu estás além da matéria, tu estás além da física, além, Senhor, dos cálculos matemáticos, além da nossa ciência. Tu estás além, Senhor, de toda a glória humana, que não passa de uma erva que o sol queima e o vento da tarde leva. Portanto, Pai, diante de Ti, cai bem que nós sejamos crédulos. Diante de Ti, cai-nos bem que mantenhamos a oração. Diante do Teu trono de graça, cai-nos bem, Senhor, manter a confiança, a esperança, a perseverança da oração, mesmo que às vezes aos nossos olhos humanos e limitados pareça demorado em que a defesa venha em defender-nos. Ainda que aos nossos olhos humanos pareça, Pai, que o tempo já passou, já deveria de ter acontecido. Nós, Senhor, não podemos compreender os mistérios de Deus de forma plena e absoluta. Então o que nos cabe é confiar. O que nos cabe é acreditar. O que nos cabe é derramar os nossos corações ante ao Todo-Poderoso Deus. O que nos cabe, Senhor, é depositar em Ti a nossa confiança verdadeira, Pai. É saber que a despeito das nossas falibilidades, a despeito das nossas limitações, a despeito da nossa incapacidade, a despeito da nossa inadequação, a despeito, Senhor, das nossas limitações, demarcações, Senhor, a despeito de tantas falhas que nos acometem, que nós mesmos causamos todos os dias, a despeito, Senhor, de sermos tão pequenos, Pai, diante da imensidão e a grandeza Tua. Senhor, Tu nos amaste com amor eterno. Tu nos escolhestes antes da fundação do mundo. Tu nos abençoaste com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pela misericórdia e Teu amor para conosco, Tu nos fizeste coroa da criação, imagem e semelhança de Deus. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Tu nos limpaste, purificando-nos de todas as nossas transgressões, e todo mandamento que constava contra nós, tudo que era contra nós, Tu removestes e encravou na cruz do Calvário. Tu expusestes principados e potestades, demônios, forças demoníacas ao desprezo na cruz, e na cruz triunfaste sobre eles. Portanto, Pai amado, repito em oração com os Teus filhos amados, cai-nos bem estar em perseverante oração. Cai-nos bem, Senhor, acreditar, perseverar, permanecer. Cai-nos bem, Senhor, derramar como Ana fez os nossos corações, porque Tu te importas conosco, ó Pai. Disse alguém na história que nunca houve alguém tão grande que tenha se feito tão pequeno para tornar grandes os pequenos. E isto é uma grande verdade, Pai, porque Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus transcendente. Os céus e a terra e o universo não Te podem conter. Mesmo assim, o Senhor se fez imanente. O Senhor
Em Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade se fez imanente, se colocou num corpo de carne e veio aqui andar nesta terra, assim como nós, foi visto como em figura humana, tendo nascido numa manjedoura, porque nos hotéis da cidade não tinha vaga. Nasceu numa marmita dos animais, numa manjedoura. Foi envolto de panos. Ah, Senhor amado, Senhor Deus eterno Pai, esvaziou-se da sua força toda poderosa, Cristo Jesus, e morreu naquela cruz por nós. E naquela cruz pagou o preço do nosso pecado. E naquela cruz disse: Tetelestai, tudo está consumado. Consumado és tu. Tudo está consumado. No alto daquela cruz, Senhor, tomou sobre si toda a agonia dos seres humanos. Quando disseste: Lili sabactani, Pai, Deus meu, porque me desamparaste. Ali o Senhor estava dando, no lugar dos seus filhos, dando um grito, um brado, um grito, Senhor. Que o Senhor estava tomando sobre si o máximo das agonias todas existentes, Senhor. Quantas pessoas estão por aí agonizando com síndromes do pânico, ansiedades, medos, fobias, complexos, problemas, mazelas de todas as naturezas. E naquela cruz, no auge, no máximo de todas as dores que um ser humano pode enfrentar, o Senhor tomando sobre si o peso de todas as doenças, tomando sobre si o peso de todos os pecados cometidos na história da humanidade, ali, Senhor, fazendo uma obra que ninguém mais poderia realizar, fazendo uma obra de salvação que ninguém mais poderia realizar, nenhum outro homem, nenhum outro profeta, nenhum, Senhor, ninguém, era o Deus Filho, recebendo a justa ira do Pai, a justa ira de Deus. O cajado ali, o cutelo estava descendo sobre Jesus, aquele cutelo semelhante que Abraão levantou, mas antes de imolar seu filho Isaque, uma voz de um anjo bradou e disse: Abraão, não faças isso. Para Abraão, o cutelo foi mantido no alto. Para Abraão, o cutelo da misericórdia manteve-se no alto e Isaque não foi morto, mas em Jesus o cutelo foi jogado para cima dele. O cutelo desceu sobre Jesus Cristo e ali sim era um ato de misericórdia para conosco. Era um ato vicário salvífico. Era o Senhor, era Jesus, tomando sobre si, ó Pai, todas as maldições e morrendo em nosso favor. Doenças, morte, dores, angústias, tristezas, algemas espirituais, tudo estava ali, Senhor, sendo quebrado, sendo aniquilado, sendo destruído, Senhor, para que em Cristo Jesus nós fôssemos abençoados. Por isso, Pai, nossos corações rejubilam de alegria, nossos corações rejubilam de gratidão, ó Pai. Profunda alegria e gratidão brotam em nosso ser, porque nós podemos dizer que somos abençoados em Cristo Jesus. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não há nada entre o céu e a terra, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, Paizinho, quantas riquezas espirituais estão sobre nossas vidas. Quanto gozo e quanta alegria vem do Pai para nós. Vem de Cristo Jesus para nós, aplicados pelo Espírito Santo de Deus ao nosso espírito. Então, Senhor amado, é com esse espírito de gratidão, de confiança, de fé, perseverança, de oração, sabendo diante do Deus que servimos e que estamos diante em oração, como Ana também cria e sabia. E agora, Pai, quanto mais agora pela manifestação de Jesus, nós queremos orar, colocando uma vez mais esses nomes diante do Senhor em oração, Pai. Esses nomes, mais os nomes que os teus filhos amados estão agora orando na sua casa, na sua residência. O Valdécio de Almeida, Senhor, que ele possa ser curado totalmente de problemas da garganta. A Terezinha Delesporte, crise de labirintite. A Vera Araújo, que está internada em situação grave, Senhor, seja sarada pelas chagas de Cristo Jesus. A Lúcia Helena, meu Pai, essa menina de 14 anos em coma, depois de um aneurisma e infarto, Senhor, misericórdia desta pequena vidinha, desta ovelhinha, Senhor, misericórdia, meu Pai, sara esta criança, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Juan, também uma criança que fez cirurgia, está internado com a barriga inchada, misericórdia, Senhor, desta criança, em nome de Jesus agora, que o poder da oração alcance esta vida, pelo Espírito de Deus, seja tocado, Juan, esta barriga desinche agora, seja curado em nome de Jesus. A Simone Figueiredo, dor de garganta, febre intermitente há 15 dias, sarada, para a glória do Senhor, curada em nome de Jesus, chamamos a existência, o milagre desta vida, Senhor. E a nossa amada pastora, Pai, que está em período final de recuperação de uma possível infecção alimentar, passou a semana toda, Pai, doente, com mal-estar, vomitando e uma série de coisas. Seja curada, pastora amada, minha mãe querida, seja sarada em nome de Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, seu estômago, essa gastrite, seja curada, toda irritação do estômago, seja curada em nome de Jesus Cristo, para o louvor e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, oramos pelo nosso presbítero Jorge, meu Pai, as questões que ele está orando e pedindo a Deus lá no seu trabalho, colocamos diante de Deus em oração, que em nome de Jesus, Pai, as portas se abram para o nosso amado presbítero, que ele possa ser surpreendido por uma grande vitória, Senhor, em nome de Jesus. Forças espirituais do mal que estão trabalhando contra, estão tentando impedir essa vitória, sejam agora repreendidas pelo nome que há, pelo poder que há, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E oramos pelo nosso ministério, Pai, que as portas se abram mais e mais, o nosso ministério cresça sobremaneira, meu Deus. Ó Senhor amado, derrama chuva de bênçãos sobre teus filhos, chuva de bênçãos sobre as famílias, chuva de bênçãos, especialmente, meu Pai, sobre aqueles que são fiéis à tua casa, Senhor, especialmente, Pai, porque uns colhem a 30, outros colhem a 60 e outros colhem a 100 por um, pelo seu amor e fidelidade que demonstram para com a sua casa, Pai. Grande parte dos ditos evangélicos, Senhor, não semeiam na igreja, não honram as despesas da igreja. Grande parte dos evangélicos, muitas das vezes, nem a igreja vão, Pai. Agora a moda é somente ficar online. Meu Deus, misericórdia dessas vidas, desperte essas vidas para com amor e fidelidade a tua obra. E aqueles, meu Pai, que já são fiéis,
que tem suprido a tua casa, tem mantido as despesas da tua obra, tem investido para a pregação do Evangelho de forma especial, Senhor. Derrama grandes vitórias sobre estas vidas, abra comportas dos céus de forma tremenda sobre estas vidas, Pai, que elas possam ser alargadas de forma tão surpreendente, que elas fiquem atônitas por tamanhas bênçãos que o Senhor tem manifestado. E assim, Senhor, haja um ciclo de grandes vitórias e abundância na vida dos teus filhos e na tua casa, onde deve haver sim abundância, como disse Paulo aos Filipenses: estou suprido com abundância, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, colocando todas essas vidas em oração diante de Deus, nosso Pai, e o povo amado de Deus que concorda, diga amém e amém. Glória a Deus por isso. Pois bem, família amada, vamos agora ouvir a palavra de Deus. São 8h02. Eu quero dar um minutinho para você pegar a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 33. Enquanto você faz isso, eu quero lembrar você que nós temos um canal do YouTube. É o YouTube @Cristo Vive Missão. Já vamos mudar o nome do nosso YouTube, o nome da igreja. Vamos migrar para a Igreja Batista, em nome de Jesus. Mas por enquanto, Igreja Cristo Vive Missão. Você pode acessar o nosso canal, você pode se inscrever, compartilhar a nossa live, as nossas mensagens, e assim abençoar vidas com a evangelização em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus. Pois bem, abra aí Marcos 8, 27, o tema desta noite: conhecendo a identidade e a obra de Jesus, por meio das quais brilha a sua luz. Vamos fazer a leitura da palavra. A confissão de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Isto era ao norte do Monte Hermon. Na verdade, ao sul da encosta do Hermon, ao norte de Israel. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que palavra forte, hein? Que palavra dura, hein? Imagina aí, se todas as vezes que um membro da igreja, ou um diácono, alguém do ministério, falasse alguma coisa carnal, se o pastor dissesse: arreda, Satanás, imagina quantas pessoas estariam fora da igreja. Na verdade, minha pergunta: quem está errado? Era Jesus em dizer isso, ou a pessoa sair da igreja? Certamente é a pessoa em sair da igreja. Jesus repreendeu, exortou com autoridade. Só que hoje, devido ao cristianismo Nutella que nós vivemos, de coachings no altar, as pessoas se sentem maiores do que Deus. Na verdade, maiores do que Jesus. Então, você não pode nem repreender, nem exortar,
As pessoas saem, correm, vão para o mundo, vão para outras igrejas, enfim. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que restaure os ministérios, restaure a eclésia, o seu povo. Pai eterno e amado, uma vez mais, rapidamente em oração, regando esta semente, que ela possa frutificar no coração dos teus filhos, possa tornar seus filhos fortes, maduros espiritualmente, preparados para essa guerra espiritual que nós vivemos, e assim permaneçam firmes e inabaláveis em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Queremos conhecer mais da tua identidade e da obra que o Senhor realizou, morrendo e ressuscitando, e nós estamos inseridos nisso, meu Pai. Ai de nós se não fosse quem tu és, ai de nós se não fosse a tua obra. Graças te damos por todas as coisas, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Minha família amada, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, pedras que vivem, ministros de uma nova aliança. Que bom estarmos estudando a palavra do Senhor sistematicamente, capítulo a capítulo, costurando a doutrina, a teologia bíblica, trazendo aos corações as verdades da palavra de Deus com compromisso, com seriedade, de forma acurada, exegética, devocional, acadêmica, espiritual. E assim, concedendo à família cristã ferramentas espirituais para que possa crescer na estatura e graça das medidas varonis de Cristo Jesus. Sim. Então, Jesus exorta aos seus discípulos. Vamos entender o contexto que estamos aqui inseridos, no qual Jesus exorta os seus discípulos por serem cegos e surdos para a realidade espiritual. Eles estavam extremamente agarrados à questão material e por isso desconsideravam a realidade espiritual. E nós somos muito assim, amados. Nós, por qualquer questão humana que enfrentamos, muitos já se desviam da igreja, murmuram, falam mal da liderança, espraguejam, falam mal até de Deus. Não é verdade? Por causa de uma vida espiritual frágil, uma vida espiritual sem raízes na terra, na palavra. Não estão atentos para a realidade espiritual, não estão aptos, preparados para a guerra. Por isso nós vemos uma estatística aí de milhares e milhares de desviados, que nós, em nome de Jesus, queremos resgatá-los para a obra de Deus. Então assim os discípulos foram exortados pela surdez e a cegueira espiritual. Porém, há uma promessa de superação desse fracasso, porque a passagem que salienta o fracasso espiritual dos discípulos, quando na segunda multiplicação dos pães e peixes, eles disseram: olha que nós vamos comprar tantos pães, onde é que nós vamos alimentar essa gente? Mesmo depois de todos os sinais operados por Jesus, inclusive uma multiplicação, eles ainda assim permaneciam duros de coração, incrédulos, fracassados espiritualmente. Mas ainda assim, a passagem está ali emoldurada por duas curas: cura de um cego, cura de um surdo. Está entre curas que o Senhor realizou. Por isso, há uma promessa de superação. A mensagem que a palavra passa é uma verdade profunda, porque o mesmo Jesus que podia curar os surdos e os cegos, poderia também curar os discípulos da cegueira e da surdez espiritual. Sim, 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 glória a Deus. Este Jesus que cura enfermos, doentes, cegos, coxos, paralíticos,
ressuscita mortos. Ele pode curar a tua vida também nesta hora, tanto física quanto espiritualmente. Ele pode abrir os olhos do coração. Você lembra o que ele fez com Lídia? Que Deus abriu-lhe o coração para compreender as coisas que Paulo dizia. Então Paulo vinha pregando o evangelho e de repente o coração daquela mulher se abriu e disse: opa, eu entendi. Você sabe aquele momento que a ficha cai, que a internet funciona e a pessoa avança? É essa hora que eu quero declarar para a tua vida neste momento, amado. Que teus olhos espirituais se abram, que você tenha discernimento espiritual, que você abandone o medo, jogue por terra a desconfiança, jogue por terra, amado, todo esse sentimento de menos-valia, que você seja levantado por Deus como alguém da fé, alguém que diga: eu sei em quem eu tenho crido. Então, a perspectiva materialista dos discípulos gerou cegueira espiritual. Por isso foram severamente criticados e exaltados por Jesus, pelo coração endurecidos que tinham, pela falta de entendimento que tinham, mas pelo Jesus curador havia esperança. E não é diferente nesta hora. Jesus que cura, Jesus que sara, Jesus que restaura, Jesus que restaura o quebrado, levanta os caídos. Vem nesta hora pelos meus lábios, pelo estudo da palavra, para dizer para você: há esperança para a tua vida. Você que está aí num leito de hospital, você que está internado, desenganado pela medicina, você que está agora num quarto escuro, depressivo, humilhado, desquitado, você que foi traído pela tua mulher ou pelo seu marido, você que está aí à bancarrota, à falência de uma empresa, você que não sabe como vai sustentar os seus filhos, você que teve pensamentos suicidas, eu quero lhe dizer: há esperança para a tua vida. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura, para a glória do seu nome. Saia dessa letargia espiritual, saia dessa cegueira, abandone esta surdez espiritual que sempre te fez procrastinar a sua ida à igreja. Você que tem sido chamado para vir à igreja, você que tem sido chamado para assumir um compromisso com Jesus, e você tem postergado, você tem adiado, você tem deixado para amanhã. Hoje é o dia. Jesus quer restaurar a tua vida, Jesus quer curar as chagas purulentas da tua vida. Então em Marcos 8:22, a palavra diz assim, olha lá, 22 a 25, então chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e pondo-lhe as mãos, lhe perguntou: fez alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores andando. Ou seja, não estava enxergando muito bem ainda. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E sabe, você está questionando a Deus: Senhor, por que para mim as coisas sempre parecem mais difíceis? Por que para mim as coisas sempre parecem, sabe, complicado, demorado, sabe, sempre tem um porém, sempre tem uma coisinha antes, sempre tem que fazer, sempre tem que provar alguma coisa, sempre meio que demorado, sabe? E sabe, você pode estar reclamando isso. Por que não pode ser instantâneo? Sabe, como diversas vezes a palavra mostra que pessoas foram curadas instantaneamente, portas se abriram, milagres aconteceram, e que não pode ser. Aqui mostra que Jesus curou em etapas. Primeiro ele
foi lá e o cara, eu vejo os homens como árvores. Depois, num segundo passo, o homem via tudo de forma perfeita. Ou seja, Jesus pode curar instantaneamente, Jesus pode fazer uma obra instantaneamente, mas Jesus também pode fazer uma obra em 2 passos, pode fazer uma obra de forma gradativa. Então, se você tem que tomar remédio, tome o remédio com fé, amado. Eu declaro que você será curado em nome de Jesus. Então, você também pode, de forma instantânea, ser curado e liberto totalmente desses remédios, porque o poder de Deus também pode te curar totalmente, seja de um jeito ou de outro, amado. Creia, há esperança, há milagre, há resposta, há cuidados de Deus para a tua vida. Então, esse Sitzleimen, esse pano de fundo, é o que nos desemboca agora no capítulo 8, versículo 27, levando-nos a um ponto considerado por muitos teólogos um divisor de águas do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque a primeira parte, que é o versículo de 27 a 30, que corresponde à confissão de Pedro, resume, essa primeira parte, 27 a 30, resume a primeira metade do Evangelho de Marcos, que trata da identidade de Jesus. Tudo que estudamos até aqui, o dia de hoje, é a primeira metade do Evangelho de Marcos. E em todos esses capítulos, em todos esses 8 capítulos, de forma especial, é salientada a identidade de Jesus. Então, depois de, em 8 capítulos, Marcos vinha abordando da identidade de Jesus, agora, nesse momento divisor de águas, ele salienta com a confissão de Pedro, dizendo: tu és o Cristo. Para refrescar a sua memória, você se lembra João dando o testemunho de Jesus: este é aquele de quem eu vinha dizendo que é maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Sim, amado, cabe-me a mim diminuir para que ele cresça. Ali João estava testemunhando que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Jesus, no seu batismo, a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, imediatamente ao batismo, entrou no deserto, e no deserto venceu a Satanás, 40 dias sendo tentado, 40 dias de adversidade, 40 dias de profunda vitória, grande vitória sobre Satanás. Louvado seja o Senhor. Jesus liberta endemoniados, Jesus cura doentes. Jesus diz: o sábado é feito para mim, não eu para o sábado, ele é Senhor do sábado. Jesus ressuscita a filha de Jairo, um oficial romano, tem poder para ressuscitar mortos, gente. Jesus anda sobre as águas, acalma a tempestade, multiplica pães e peixes. Ou seja, quem tem autoridade sobre a matéria criada, senão aquele que lhe a criou, o Senhor Jesus Cristo. Então Marcos vem abordando e dizendo: ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o esperado das nações, ele é a esperança de toda a humanidade, ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor de todas as coisas. Então agora, um marco divisor de águas, um discípulo de Jesus, pela revelação de Deus, se levanta e diz: tu és o Cristo. Aleluia! Oh, amado, que toda cegueira espiritual saia da tua vida, que toda cegueira que tem te impedido de enxergar quem é Jesus, as escamas dos olhos caiam por terra nesta hora, que você consiga enxergar Jesus claramente. Jesus não é aquela rosa ungida, Jesus não é aquela água do tratamento, Jesus não é aquela fitinha abençoada, Jesus não é aquela vassoura ungida, Jesus não é aquela palmilha que pisa em Satanás, Jesus não é aquela mandinga que te ensinaram no neopentecostalismo, Jesus não é aquele trabalho de macumba que fizeram na encruzilhada, Jesus não é nada dessas mentiras e heresias teológicas. Não! Jesus é o Senhor, é o Criador, é o Evangelho vivo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, por meio dele, para ele, foram criados, por ele, por meio dele, para ele,
foram criadas todas as coisas. Ele é o Logos, Ele é o Verbo que se fez carne. Esse é Jesus, é a luz que brilha nas mais densas trevas. É Ele o Salvador da igreja. É Ele que pode mudar a história da tua vida nesta hora, com um toque, para a glória do seu nome. Então, esse é o Jesus que nós cremos, a rocha, a pedra angular da igreja. E a segunda parte, nesse texto divisor, nesta perícope, nesse pedaço de texto divisor de águas do Evangelho de Marcos, é o versículo 31 a 33, onde Jesus vem falar sobre a sua necessidade de morrer e ressuscitar. Ali está sendo preparado o terreno para a segunda metade do Evangelho. Nós vamos começar a estudar a partir de domingo, que define a obra para a qual Jesus, o servo sofredor, veio realizar. Qual foi a grande obra? Sua morte e ressurreição. Então Jesus agora prepara o terreno para a segunda parte do Evangelho de Marcos, para dizer: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos seus tosquiadores, sofra, seja rejeitado pelos anciãos, vá à cruz e morra, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Amado, que Jesus lindo e maravilhoso nós temos. Ele predisse as profecias messiânicas, aquilo que ele viveria. Em nenhum momento ele se esquivou da sua responsabilidade, em nenhum momento ele se esquivou do mandato que recebeu do Pai de dar a sua vida, em nenhum momento ele se esquivou de tamanho sofrimento que ele passaria, e ele não se esquivou por amor de nós, por amor da igreja, por amor da sua noiva, por amor de seus filhos, por amor a você, amado e amada, que me ouve nesta hora. Então, os temas centrais dessa passagem são a cristologia, ou seja, o estudo de Cristo, sua identidade, e a necessidade dele morrer e ressuscitar. Retomando essa passagem, a cristologia de Marcos capítulo 1, versículo 1. Qual é a cristologia de Marcos 1:1? Como é que ele inicia lá o Evangelho? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é a cristologia de Marcos. Jesus é apresentado como Filho de Deus, o Messias, o esperado. Então esse tema é retomado, a verdade de Jesus como Messias. E depois, no tema central dessa passagem, é definida a sua obra messiânica da perspectiva do servo sofredor. Por que, amado? Porque havia uma visão judaica de que o Messias seria um rei bélico, seria um soldado armado. Havia lá um grupo, os zelotes, um grupo armado até os dentes, que queria armar uma guerrilha contra Roma. Eles pensavam que Jesus seria esse líder, mas não. Marcos está dizendo que ele era o servo sofredor, ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Então, tendo feito toda esta introdução, dado todos estes dados e conhecimento para o povo de Deus, diante de toda esta realidade espiritual que nos envolve, precisamos saber o que, amado? O cristão precisa confessar claramente que Jesus é o Cristo. O cristão precisa confessar claramente que Jesus é o Filho de Deus, o único Senhor da igreja e a sua rocha de sustentação. Você não pode adotar uma heresia unicista, como se Deus fosse uma pessoa só. Ele não é uma pessoa só, eles são três em um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Você precisa confessar claramente que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por você. Você precisa confessar claramente que Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o único Senhor da tua vida, Ele é a tua rocha.
Lá em Mateus 16, Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se você confessa que Jesus é o teu Salvador, Senhor, se você confessa que Jesus é o Filho de Deus, morto e ressuscitado para te salvar, se você confessa que Jesus é a rocha de sustentação da sua igreja, da sua vida, amado, a rocha da tua vida não sou eu, pastor Anderson, não, eu sou apenas um líder espiritual, nada mais. Quem é a rocha é Jesus. Quem é a rocha da tua vida não é a esposa, nem o marido, nem os filhos, nem o pai, nem a mãe. A rocha salvífica, a rocha salvação é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ocupar o lugar dele no teu coração, amado. Senão você está colocando a tua vida sobre areia movediça. Olha aí o versículo 27. Então Jesus, seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, Elias, algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, aos seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então, amados, Jesus não é apenas um profeta na linhagem dos profetas do Antigo Testamento. Não, ele não é apenas um profeta. Jesus é o Messias esperado. Jesus é o ungido que traz a salvação de Deus para todo aquele que nele crê. Então, você que me ouve, se você crê em Jesus, você está salvo. Se você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, você está salvo. Se você coloca a tua confiança em Jesus, você está salvo. Se você pede a Jesus pelo seu socorro, você está salvo. Se você crê que Ele é a rocha da tua vida e sustentação, você está salvo. Então, o mundo aí fora, constituído do homem natural, não compreende a verdadeira identidade e a missão de Jesus. Você veja que os líderes religiosos tinham Jesus como se fosse um falso profeta. Haviam grupos dissidentes que achavam que Jesus deveria de ser um líder militar e bélico, conquistador. O povão que ia lá sempre atrás de Jesus, ia atrás de um Jesus milagreiro que multiplicava os pães e peixes. Não tinham caído a ficha e entendido perfeitamente quem era Jesus. E a minha pergunta é: e para você, meu amado, e para você, minha amada, quem é Jesus? Jesus para você quem é? É somente aquele que cura a tua dor de cabeça? É somente aquele que te socorre no dia da aflição? Quem é Jesus? É apenas um milagreiro? Quem é Jesus para você? Ele precisa ser a rocha da tua vida, amado. Ele precisa ser o Salvador eterno da tua vida. Ele precisa ser o Senhor das tuas decisões. Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Amado, não te enganes. Você sempre será servo de alguém. Ou você será servo do pecado, escravo do pecado, ou você será servo de Jesus. Terá Jesus como Senhor da tua vida. E se você tem Jesus como Senhor da tua vida, amado, Ele te liberta da escravidão do pecado, Ele te liberta das mentiras do mundo, Ele te liberta da falsidade do mundo, Ele te liberta dos efeitos destruidores, mortíferos do pecado. Ele te dá vida verdadeira, Ele restaura, Ele te levanta. Oh, como é bom ser servo de Jesus! Então, pessoas com a mentalidade terrena não são capazes de reconhecer Jesus. Veem-no
apenas como uma figura carismática, um mestre, um sábio, sabe, um profeta, mas não conseguem conhecê-lo como seu Senhor e Salvador absoluto. Sabes por quê, amado? Porque as trevas odeiam a luz, porque a luz revela as suas obras más. Esta que é a verdade. Veja o que diz em João, uma interpolação textual aí para contribuir. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, a palavra bendita e maravilhosa, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora veja o 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, meu amado, receba aí a libertação de Deus. Você não pode se achegar a Jesus se Ele não te atrair, se Ele não te trouxer. Se você estiver escravizado pelo pecado, só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode te libertar da maconha. Só Jesus pode te libertar da cocaína. Só Jesus pode te libertar do álcool. Só Jesus pode te libertar da cachaça. Ouçam aí, mesmo que você tenha sido aí um ex-presidente da república cachaceiro, Jesus pode te libertar da cachaça. Jesus pode te libertar da hipocrisia. Jesus pode te libertar da mentira. Jesus pode te libertar dos caminhos malditos das trevas. Jesus pode te fazer uma nova criatura e um grande testemunho para o louvor da sua glória. Porque pastor não é farofeiro não, pastor é servo de Jesus. Aleluia. Então, diante de toda a realidade espiritual que nos envolve, o cristão precisa confessar claramente que Jesus é capaz de salvá-lo. Jesus é plenamente capaz de trazer vida para você, amado, através da sua morte e ressurreição. E mesmo no sofrimento, testemunhe a tão grande salvação que Jesus te deu. Esta é a posição que nós precisamos tomar diante da realidade espiritual que nos envolve, de toda a guerra e batalha espiritual. Meu amado, confesse que Jesus é o teu Senhor, rocha da tua vida, que Ele é plenamente capaz de salvá-lo, e mesmo no sofrimento, testemunhe a grande salvação. Veja o versículo 31 a 33, diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, as afirmações de Jesus se relacionam não somente quem ele era, mas também aquilo que ele veio fazer no mundo, a respeito da sua missão, que era para morrer e então ressuscitar. Mas os discípulos, como típicos judeus, né, da época, esperavam que o Messias trouxesse uma vitória bélica, uma vindicação para Israel, para o trono de Davi.
Eles não entendiam o caminho do sofrimento que Deus havia traçado, tanto para o Messias, quanto para os seus seguidores. Por isso Pedro, chamando-o à parte, o repreendeu. Ah, Jesus, não é isso que vai te acontecer, não digas isso. Então, naquele momento, Pedro permitiu que ele estivesse sendo usado por Satanás para tentar desviar Jesus da sua missão. Olha, amados, quem pensa que Satanás estava doidinho para crucificar Jesus, é porque não conhece a teologia, não sabe nada de teologia. Satanás queria desviar Jesus da cruz, porque sabia que lá naquele Gólgota, Jesus estaria dando-lhe um golpe fatal sobre a sua cabeça, sim, desarticulando totalmente as obras de Satanás. Naquela cruz, Jesus expôs Satanás e os demônios ao desprezo e à ignomínia e triunfou sobre eles na cruz. Louvado seja o Senhor. E ali Pedro, ainda cheio de cegueiras, você veja que como as pessoas ouvem diversas vozes. Pedro primeiro ouviu a voz de Deus: tu és o Cristo. Pouquinho tempo depois, logo depois, deu ouvidos a Satanás. Ah, não, Jesus, não, nada disso vai te acontecer. Meu amado, aprenda a discernir as vozes. Esta é a lição que nós temos. Aprenda a discernir as vozes. Como é que você vai discernir se a voz é de Deus, ou se é da carne, ou se é do diabo? Através do conhecimento bíblico. Por isso eu, como pastor, tenho que gastar pestana, estudar a palavra, para contribuir com a tua vida espiritual, com alimento sólido, e não vir aqui com mensagenzinha coaching, mensagenzinha de autoajuda, palha, para massagear o ego das pessoas, e depois, quando vem o sofrimento, quando vem a aflição, essa palha não serve para nada. O que vai te dar sustentação e rocha é conhecer a identidade de Jesus. O que vai te dar a rocha sobre os pés para ser uma igreja vitoriosa sobre as armas de Satanás é conhecer a identidade de Jesus e a obra para a qual Jesus se manifestou: morrer, ressuscitar para salvar o seu povo, dar-lhe plena salvação, pleno amor redentivo pela tua vida, amado. Louvado seja o Senhor. Então os discípulos estavam agarrados a uma visão equivocada. Jesus revela a necessidade dele sofrer, assim também os seus seguidores. Mas o sacrifício expiatório de Jesus por nós provê o único meio de salvação. Vou repetir: o único meio de salvação veio pelo sacrifício de Jesus, pela obra sacrificial de Jesus. Veja o que Romanos 3, versículo 21, diz a palavra do Senhor: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente concedidos. Aleluia! Ou seja, no sangue de Jesus, Deus propôs a propiciação pelos nossos pecados. No sangue de Jesus estava a nossa redenção. No sangue de Jesus estava ali a nossa justificação, a nossa remissão, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa justificação. Por isso não há espaço para arrogância na obra de Deus. A continuidade, Paulo diz: onde está a jactância? Eu sou. É quem? Na obra de Deus não tem: olha, ele é o advogado, olha, ele é o juiz,
Olha, ele é o médico. Olha, ele vem todo engravatado, engomadinho, parece até um pavão. Olha, na obra de Deus não tem nada disso. Na obra de Deus não tem rico, pobre, empresário, empregado, médico, doutor, pós-doutorado ou analfabeto. Na igreja de Jesus você tem que saber que você é pecador e depende da graça dele. Se não fosse o sangue de Jesus, estavas ainda mergulhado em pecado, morto em pecados e delitos. Todos nós, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ninguém vai poder chegar lá na porta do céu: ó Jesus, agora eu vou aqui fazer um atendimento, que eu sou médico, sabe, cardiologista, ó, grande cardiologista do Brasil, eu que mando no negócio, eu que sei, eu vou atender aqui o anjo que estiver tendo uma parada cardiorrespiratória e o Senhor me deixa entrar no céu. Não existe isso, amado. É pela graça do Senhor, é em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, seu sofrimento. Agora, saiba que conhecer Jesus implica em escolher a participação em seus sofrimentos, tornando-nos como ele em sua morte. Esse evangelho triunfalista, coaching, aí de fora, em que, se sabe, a pessoa se tornou cristã, ela nunca mais vai ter um sofrimento, nunca mais vai passar problemas. Amado, no sofrimento, Deus nos ensina muitas coisas: a termos perseverança, a confiarmos plenamente nele, a manifestarmos uma fé, sabe, poderosa nesta terra. Esse faz parte do processo de crescimento cristão, e muito pastorzinho coaching está arrancando esse processo da igreja, declarando uma igreja triunfalista. Amados, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mesmo que sejamos considerados ovelhas para o matadouro. Olha o que Paulo disse em Filipenses 3. Então, se você está passando problema, sofrimento, não ache que Deus é contra você, que Deus não te ama, que você está fazendo alguma coisa errada, onde você errou, tacou pedra na cruz. E esses pensamentos equivocados é fruto de uma teologia errada, que a pessoa pensa que, sendo fiel a Deus, sempre 100%, em todos os momentos, vai tudo bem, 100% mar azul e nunca vai ter problema. Não é assim que funciona. Se você é fiel a Deus, essa fidelidade será relevante, fundamental no dia do sofrimento, porque você vai permanecer forte, vai permanecer ativo, vai permanecer confiante. Esses dias eu estava vendo o vídeo de uma senhora que perdeu tudo, creio que foi em Recife, perdeu tudo com água no pescoço. Ela estava passando com água no pescoço, dizendo: vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, sabe? E muitas das vezes a gente, porque um probleminha lá qualquer, a pessoa está reclamando, a pessoa reclama, sabe? Porque não teve dinheiro para ir no cinema, que aconteceu alguma coisa. Amado, vamos amadurecer. Olha lá em Filipenses 3,7, estamos no minuto final, diz assim a palavra, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, Paulo vem falando sobre várias coisas, várias conquistas dele, várias, sabe, honrarias e tanto mais. Ele diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Você veja, conheceu Cristo Jesus, ele prefere escolher o sofrimento com Cristo. Amado, é melhor sofrer com Cristo do que ter a riqueza e a glória do Egito. Por isso Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus o opróbrio do que as glórias do Egito. Aí ele diz: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus
baseada na fé, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, ou seja, sendo igual a ele na sua morte pelos sofrimentos, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amado, eu quero encorajar você a esquecer tudo que passou, amado. Deixa para trás, jogue para trás, amado. A fama do mundo, a glória do mundo, nada é, é erva que a flor seca, o sol queima e depois vai embora. Agarre-se a Cristo, você terá a glória verdadeira para toda a eternidade. Cristo e o seu Evangelho são as verdadeiras riquezas e bênçãos que nós temos na vida. É chão para caminhar. Não troque a confiança e as bênçãos espirituais em Cristo Jesus por nenhum prato de lentilha. Então, tornamo-nos cristãos não para necessariamente obtermos mais deste mundo, não, mas para receber a vida eterna. Nesta vida, as honrarias são superficiais e temporárias, mas no mundo vindouro, as vitórias e bênçãos e honras são plenas e são eternas. Então, amado, isso não quer dizer que crente não pode prosperar. Pode sim, claro que pode. É até bom que prospere e prospere muito, para você abençoar muito a casa de Deus e a casa de Deus pregar muito o Evangelho. Não é abençoar homens, abençoar a casa de Deus, amado, para que a casa do Pai prospere, superabunde e evangelize o mundo inteiro. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Mas você precisa saber, amado, que as maiores riquezas são as riquezas em Jesus, são as riquezas espirituais. Quando o primeiro bilionário da história morreu, família Rockefeller, um jovem se aproximou do contador e perguntou: e aí, quanto que ele deixou? O contador da família virou para o jovem e respondeu: ele deixou tudo. Não há gavetas em caixão, amado. Então eu preciso terminar, amado. Estamos aí no minuto final dizendo que, diante de toda a realidade espiritual que nos envolve, o cristão precisa considerar duas coisas para finalizar. A humanidade é incrédula, amado. Humanidade que é incrédula é caracterizada pela ignorância, e somente à luz do Evangelho, o poder do Espírito Santo é que pode convencer esse povo do pecado e pode transpassar a escuridão. Somente a luz do Evangelho pode dissipar a escuridão do mundo, do pecado, das prisões e das trevas. E eu quero lhe dizer que o ministério do cristão consiste em ser portador de luz, luz que atrai os perdidos para Cristo. Você já viu aquele farol que fica nas encostas e o navio vem de longe no mar à noite, aquela escuridão, e tem lá um farol? Tem aquele louvor que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Seja aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Então, meu amado, que a luz de Deus, deste Evangelho, brilhe através das nossas vidas. Brilhe através das nossas vidas. Através de nossas vidas, muitas pessoas conheçam a Cristo. Muitas pessoas se rendam a Cristo. Que através das nossas vidas,
Através da tua vida, amado, receba. Através da tua vida, amada, receba. Cristo seja anunciado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Louvado seja Deus. Olha, eu declaro que tu és um luzeiro nesse mundo, amado. Eu declaro que tu és um luzeiro neste mundo. Deus vai te usar. A tua luz vai brilhar em muitas vidas. A luz que está em ti vai iluminar muita gente, amado. Muita gente vai se render a Jesus pelo teu testemunho. Muita gente vai se render a Jesus pelo evangelho pregado através da sua vida. Receba esta palavra, que se desempeçam seus ouvidos espirituais, se abram seus ouvidos espirituais, se desempeça a sua língua para você pregar a palavra. Se abram seus olhos de toda cegueira. Abandone todo espírito materialista. Abandone todo espírito de cegueira espiritual, mundano, coração mundano. O homem natural não aceita as coisas do espírito. E Jesus está falando sobre a sua obra, e você está repreendendo Jesus. Não, Jesus, não, Jesus. Dando ouvidos às setas de Satanás. E Jesus quer usar o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, como luzeiro no mundo. Então, diante de toda a realidade espiritual que nos envolve, o cristão precisa considerar que um elemento intimamente ligado ao fato de Jesus ser o Messias Salvador é o modo pelo qual ele veio salvar, ou seja, pelo sofrimento sacrificial e morte da cruz. Esse sofrimento do Messias é o caminho para a glória, pois Deus vindicaria o Messias com o poder da ressurreição, e com isso daria a chancela da legitimidade em toda a sua obra. Ou seja, amado, o fato de Jesus ser o Messias está intimamente ligado a isso, o fato que ele deveria de morrer e ressuscitar. Por quê? Porque Deus o ressuscitaria, e dando-lhe vitória sobre a morte, Jesus recebeu o nome todo-poderoso nos céus e na terra, e através do nome de Jesus todo joelho se dobra. Através do nome de Jesus a obra toda é legitimada, porque Jesus morreu, o preço foi pago. O preço da lei: a alma que pecar, essa morrerá. A justa condenação de Deus sobre o pecado, foi pago todo o preço, por causa da morte e ressurreição de Jesus. De forma legítima nós somos perdoados. De forma legal, legítima, nós somos justificados. De forma legal, legítima, todo aquele que nele crê é salvo, é justificado. Então, semelhantemente a Jesus, servo sofredor, quero lhe dizer, se você está conformado com Cristo no sofrimento, conformando-lhe com ele em sua morte, disse Paulo aos Filipenses, tu és um bem-aventurado, amado. Tu és um bem-aventurado. Este é o sentido do que vamos pregar domingo. Tome a sua cruz e siga-me. Capítulo 8, versículo 34. Pois nem mesmo todo sofrimento que possamos passar neste mundo pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Se você está sofrendo, amado, não estranhe o fogo ardente. Se você está sendo perseguido porque você é evangélico, porque você é cristão, porque você dá bom testemunho, porque você não negocia valores e princípios que são inegociáveis, se estão fazendo chacota de você
porque você é crente Bíblia, se estão tentando te humilhar e puxar teu tapete, porque você tem um bom testemunho, e pessoas não gostam de você por causa do teu testemunho cristão, estão lhe causando sofrimento. Eu quero lhe dizer, amado, fizeram o mesmo com Jesus. Fizeram o mesmo com Jesus. Mas em Jesus, você é mais do que vencedor. Em Jesus, você é a cabeça. Em Jesus, Ele está te consolando nesse sofrimento. O Espírito nos conforta em toda a nossa tribulação, para que nós confortemos ao próximo. Em Jesus, amado, eu quero declarar a força toda poderosa de Cristo na tua vida. Você há de ser igual a Tramontina, crente Tramontina, não uma fé, sabe, uma fé de vidro, sabe, qualquer coisa a pessoa está cheia de medo, uma fé fraca, sabe, uma vida desequilibrada. Não! Você não vai recorrer ao agiota, você não vai recorrer ao mundo, você não vai entrar em desespero, em nome de Jesus. Eu declaro que você está curado, está sarado. Eu declaro que a fé que está na tua vida é toda poderosa em Cristo Jesus. Eu declaro que tu és mais do que vencedor, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, nesse sofrimento que você está passando, eu quero declarar que Jesus está junto com você. O vaso é de barro, mas o chamado é de ouro. O vaso é de barro, mas o poder é espiritual, e não pode ser comparado com a glória a de ser revelada na tua vida. Por isso eu declaro dupla honra, sempre, hoje e eternamente, no lugar da vergonha. Assim seja, assim diz o Senhor. Pois bem, você tem uma noite abençoada, amada ovelhinha. Você tem aí uma noite cheia da glória de Deus. Desfrute do sono dos justos. Ao deitar a cabeça no travesseiro, logo pegue no sono. Seu sistema imunológico, seu corpo seja revigorado. A nossa amada pastora seja totalmente curada em nome de Jesus. Presbítero Valdés totalmente curado em nome de Jesus. E que além da nossa pastora, o nosso presbítero, quem estiver doente, seja curado em nome de Jesus. Que Deus também possa levantar mais e mais obreiros para a sua casa, para que sempre a obra de Deus esteja superabundante para a glória do Senhor. Eu peço isso a Deus em nome de Jesus Cristo. Você tem aí uma noite cheia da glória de Deus, um final de semana abençoado. Inscreva-se no nosso canal, YouTube, @Cristo Vive Missão. Ative o sininho, compartilhe a mensagem. E eu espero você no domingo, às 9h20, aqui, presencialmente, na rua General Roca, 340, Galeria, próximo à Praça Sãs Penas. Esteja conosco em o nome do Senhor Jesus. Lá no nosso canal do YouTube você encontra maiores informações, como contribuir com o nosso ministério, como ser um semeador desta igreja, desta casa, em nome de Jesus. Uma noite abençoada, graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida hoje e eternamente. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.